Olá a todos, muito obrigado por este convite ao Instituto Sá Carneiro. Gostava de começar por saudar exatamente o Instituto Sá Carneiro, uma grande casa de pensamento político e filosófico, mas que hoje, pela mão da sua presidente, a professora Graça Carvalho, decide lançar-se não só na filosofia política, mas a avançar para os temas do futuro, para a inovação, para a ciência, para a inteligência artificial, para o empreendedorismo. E é por isso que estou hoje aqui convosco a falar de um tema muito importante, um tema crucial para o nosso futuro, que é o tema da inovação. A inovação é o motor do nosso bem-estar, é aquilo que nós somos e que podemos fazer pela nossa economia para viver melhor. Mas é um tema muitas vezes pouco percebido e por isso gostava de começar a falar um pouco sobre aquilo que é a inovação. O que é isso da inovação? O que é que nós entendemos por inovação e porque é que ela é tão importante para a nossa economia e para o nosso bem-estar? A inovação é algo de novo e útil. E há muitas coisas que são novas e não são úteis, e há muitas coisas que são úteis e não são novas. A inovação é a capacidade de criar algo que vai mudar as nossas vidas. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma atividade. Essa é a inovação que nós queremos. Mas a inovação tem várias formas, existem vários tipos de inovação. Existe uma inovação que é chamada inovação incremental, que aquilo que faz é tornar um produto existente num produto melhor, ou fazê-lo de uma forma mais eficiente. Mas essa inovação tem uma coisa, ela torna a nossa vida mais fácil, mas de certa forma não cria emprego. Aliás, até pode destruir emprego, porque se eu fizer algo de uma forma mais eficiente, mais rápida, eu posso precisar de menos pessoas para produzir esse produto. A inovação que nós queremos falar hoje convosco é uma inovação diferente. É a chamada inovação disruptiva. É uma inovação que cria novos mercados, que cria novos produtos e que por isso cria emprego. Vimos que politicamente ela nunca foi falada. Aliás, foi pela primeira vez, quando tive o gosto de ser comissário europeu, que começámos a falar sobre a necessidade desta inovação disruptiva. E esta inovação disruptiva, para que percebam aí em casa e aqueles que nos estão a ouvir, ela é diferente porquê? Porque é a capacidade de criar algo que não existia antes e que vai criar uma nova necessidade, um novo potencial. Por exemplo, quando passámos daquilo que era o telefone fixo para o telemóvel, nós estávamos a ter inovação disruptiva, porque isso não existia, porque era a primeira vez que estávamos a criar algo que as pessoas nem sabiam que iam ter falta. Quando passámos dos computadores fixos em cima das nossas secretárias para aquilo que hoje são os tablets. Isso também é uma inovação disruptiva. Criou um novo mercado, criou postos de trabalho, criou uma diferença. E, portanto, essa inovação é a inovação que hoje os políticos tentam agarrar, é a inovação que sabem que os pode ajudar a cumprir as suas promessas. É engraçado porque os políticos, durante muitos anos, prometeram empregos, mas os políticos não podem criar emprego. Aquilo que cria emprego é exatamente esta inovação disruptiva. Então, deixem-me falar um bocadinho sobre o que é esta inovação disruptiva e quais as medidas de políticas públicas que podemos ter para favorecer esta inovação disruptiva. Porque é esta que nós sabemos aquela que vai transformar o nosso futuro. A inovação disruptiva tem três características fundamentais e essas características fundamentais são aquelas que fazem com que possamos ou não ter maior crescimento, bem-estar num país. A primeira característica dessa inovação disruptiva tem a ver com o facto de que ela está sempre na interseção entre o mundo físico e o mundo digital. A segunda característica desta inovação disruptiva é que ela é uma inovação que está sempre na interseção das próprias disciplinas, entre as várias disciplinas. E a terceira característica, que é uma característica que diz muito ao nosso partido político, ao Partido Social Democrata, é que é uma inovação que tem como centralidade a pessoa humana, como dizia Francisco Sá Carneiro.
Estávamos exatamente a falar na inovação disruptiva, na importância dessa inovação disruptiva e nas características da inovação disruptiva. O que é que um think tank como o Instituto Sá Carneiro pode fazer como sugestões de políticas públicas à volta desta inovação disruptiva? As três características da inovação disruptiva são que ela está nas interseções entre o mundo físico e o mundo digital, na interseção das próprias disciplinas e, mais do que tudo, é uma inovação onde o centro é a pessoa humana. Está à volta da pessoa, está à volta da inovação e do inovador. E essas são as características que essas políticas públicas devem ter. Portanto, comecemos pela primeira característica da inovação disruptiva. Essa primeira característica é exatamente estar na interseção entre o mundo físico e o mundo digital. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando olhamos para os últimos 20 anos e olhamos para a inovação, ela era algo que era criado pelas empresas e com as empresas e criavam novos produtos num mundo que era, por definição, físico. Hoje, o mundo tornou-se num misto, numa fusão entre um mundo físico e um mundo digital. E esta inovação está exatamente nesse mundo. Reparem o que aconteceu durante esta pandemia. Aquilo que os setores modificaram a maneira como trabalham, a saúde e a educação, onde, por exemplo, as aulas eram dadas sempre com presença física, em que o professor vinha e falava para 300 alunos de uma maneira absolutamente presencial. Hoje vimos uma transformação completa da educação que nunca tínhamos visto nos últimos 50 anos. E essa transformação foi exatamente que a educação passou a estar exatamente entre o mundo físico e o mundo digital. Vimos algumas universidades de relevo, como a Universidade de Cambridge ou a Universidade de Oxford, que vieram dizer que as lectures, as grandes aulas, com 200, 300 alunos, nunca voltarão a ser presenciais. Elas vão ser através da internet, através do meio que estamos a utilizar hoje. Mas, por outro lado, o professor vai ter um papel muito diferente. Ele vai ter um papel de tutor, de acompanhamento, de ajudar o aluno a perceber as verdadeiras questões, de ajudá-lo a resolver os problemas. E é esta inovação que está a acontecer hoje no mundo da educação, que também está a acontecer no mundo da saúde, em que durante muitos anos havia quase uma impossibilidade a um médico de dar uma teleconsulta e que hoje essa teleconsulta veio mudar completamente a maneira como se faz a medicina, permitindo fazer uma triagem daquilo que é os doentes e aquilo que são as doenças, para depois o médico ter mais tempo para exatamente tratar o doente de uma maneira mais pessoal. E, portanto, é interessante que este mundo físico e este mundo digital que se estão a fundir venham criar aqui, de certa forma, uma importância extraordinária daquilo que é a relação humana. Quando não precisarmos, vamos estar a esta distância entre a câmara e a pessoa, entre a câmara de filmar, o online, a internet, mas depois vamos valorizar muito mais a relação humana. E aquilo que é hoje essa inovação é aquilo que nós cada vez vamos mais ver. Vamos ver que os novos produtos, as novas empresas vão estar exatamente nesta interseção entre o mundo físico e digital. Isso tem em termos de políticas públicas, tem aqui um ponto muito importante que eu gostava de referir. É que as qualificações das pessoas para o futuro vão ter que estar exatamente nesta interseção. Por exemplo, quando nós temos em casa um termostato inteligente com inteligência artificial, nós temos também um sistema mecânico para o aquecimento da casa. Este é o exemplo que dou muitas vezes sobre a empresa Nest, que criou estes novos termostatos. Então os engenheiros ou os técnicos, eles vão ter que ter uma formação não só no mundo físico, mas também no mundo digital. E aqueles que conseguirem navegar melhor entre estas duas realidades serão os melhores profissionais. Cá está, as políticas públicas na educação têm que estar também nesta interseção. E isto vai permitir realmente mudar o mundo, porque vamos ter um mundo mais entre estas duas interseções e os produtos vão estar entre os dois. Até esta é a primeira característica que vos queria falar. A segunda característica que vos quero falar sobre a inovação disruptiva é que esta inovação disruptiva é sempre uma inovação que está entre as interseções das disciplinas. Reparem, há 100 anos
um investigador sozinho, numa universidade isolada, num país, podia mudar o mundo. Assim fez Einstein, quando em 1915 conseguiu sozinho produzir um paper, um artigo científico que iria mudar todo o nosso mundo, que veio definir a teoria geral da relatividade. Quando eu era comissário, nos últimos anos, tivemos a prova de que aquilo que Einstein dizia era verdade, através da prova das chamadas ondas gravitacionais. Mas havia uma grande diferença, é que Einstein sozinho, há 100 anos, conseguiu, em 1915, provar ele próprio, teorizar sobre este facto. Mas depois, em 2015, foram precisos mais de 1000 cientistas para conseguir provar que Einstein estava certo. E esses cientistas não eram todos físicos, eram matemáticos, eram sociólogos, eram antropólogos, eram pessoas de várias disciplinas. E essa é a beleza desta inovação disruptiva, é que ela é uma inovação que vai estar exatamente entre as várias disciplinas. Há poucos anos, lembro-me do Prémio Nobel, em que tivemos vários prémios Nobel no próprio ano, que nenhum deles teve o Prémio Nobel na disciplina pela qual era formado. Por exemplo, Frances Arnold, uma cientista americana que teve o Prémio Nobel na Química, quando a sua formação era em Engenharia Mecânica. Outros, como Tu Youyou, uma chinesa que teve o Prémio Nobel da Medicina, mas não era médica. Ela tinha estudado em poemas antigos, na antiguidade chinesa, uma cura para a malária, e foi através da leitura da poesia que ela chega ao Prémio Nobel da Medicina. Uma poesia de 2000 anos que vem transformar o mundo de hoje. E esta inovação disruptiva é exatamente isso, é conseguir estar na interseção das disciplinas, e só nessa interseção é que nós conseguimos criar produtos que mudam o mundo e que nos tornam cada vez melhores. Mas falemos agora na terceira característica desta inovação disruptiva. É que a inovação disruptiva, ao contrário de outras, ela tem como centralidade a pessoa humana. Ela tem como centralidade a criatividade da pessoa humana. E é interessante ler os escritos de Francisco Sá Carneiro, em que ele falava exatamente sempre nesta criatividade da pessoa. E falava, como todos sabemos, na pessoa ao centro, a pessoa como o centro de tudo. E é interessante ver que a inovação hoje que funciona é uma inovação que tem exatamente a pessoa ao centro. Quando nós começámos há 20, 30 anos a olhar para a inovação, pensávamos que a inovação era feita pelas empresas que tinham um serviço de inovação, que criavam um novo produto e depois empurravam e vendiam às pessoas. Hoje chegámos à conclusão que as grandes inovações dos últimos 20 anos, muitas delas não foram as empresas, foram as próprias pessoas que conseguiram mudar o mundo através de dar ideias sobre aquilo que eram os produtos que necessitavam. Reparem esta história maravilhosa que me aconteceu em 2015. Um homem, Tal Galsworthy, um homem que teve uma doença terrível chamada o síndrome de Marfan, ele tinha uma grande dificuldade. Foi ao médico, não conseguia respirar, e o médico disse que ele tinha uma deficiência na artéria aorta e que por ter essa deficiência iria eventualmente ter 6 meses de vida e que não tinha cura para tal. Tal Galsworthy decide, sendo engenheiro mecânico, que aquilo que estava a viver não era um problema médico, era um problema de engenharia mecânica. E sozinho, com amigos, também ou eles de outras disciplinas, mas nenhum médico, conseguem criar uma válvula para lhe salvar a vida. Essa válvula que Tal Galsworthy criou veio mudar a vida de mais de 200 pessoas, em que ele conseguiu, através de um produto que ele criou, não sendo médico, ter uma intervenção na área da medicina. Mas sempre centrado naquilo que é a pessoa humana, no problema da pessoa e a pessoa ao centro. Não as empresas ao centro, mas a pessoa ao centro. Esta é a inovação que nos temos que concentrar na vida política, é como é que nós vamos dar incentivos para esta inovação que é disruptiva e que transforma o mundo. E foi por isso que hoje estivemos aqui a falar sobre a inovação, porque a inovação é aquilo que temos mais importante para o crescimento e o bem-estar das nossas populações. Foi isso que lutei durante os meus anos de comissário europeu,
com aquilo que fiz, aquilo que criei, o chamado Conselho Europeu da Inovação, em que tive uma grande ajuda da vossa Presidente, a professora Maria Graça Carvalho, que me ajudou durante estes anos a constituir algo em que tivéssemos estas 3 características, com políticas públicas que entrassem nestas interseções entre o mundo físico e o mundo digital, que fossem encontrar aqueles que são os melhores cientistas, os melhores inovadores, que estão na interseção das ciências, mas sobretudo que a pessoa humana estivesse ao centro. Porque aquilo que é importante não é a inovação, mas é o inovador. Porque aquilo que é importante somos nós e aquilo que fazemos para viver melhor, para sermos melhores. Foi isso que sempre procurámos, são essas políticas públicas que são o DNA da social-democracia, são essas políticas públicas que hoje, mais do que nunca, precisamos, que é ter uma reforma profunda do sistema educacional que nos permita navegar nestas interseções, é ter uma reforma profunda daquilo que é a nossa segurança social, que permita ajudar aqueles que mais precisam, que permita garantir o seu futuro, as futuras reformas, as futuras pensões de todos aqueles que se possam sentir incluídos naquilo que é o futuro de Portugal. Francisco Sá Carneiro sempre nos disse, sempre apostou, durante tudo aquilo que foi o seu mandato, aquilo que ele fez como primeiro-ministro desse país e que nos inspirou, em que a educação era o futuro do país, a solidariedade era essencial, mas que a pessoa estaria sempre ao centro daquilo que é a política, daquilo que é o nosso futuro. Muito obrigado pelo vosso convite, foi um grande gosto estar aqui, neste novo mundo digital, a falar daquela que é a minha paixão, a inovação, e que será, sem dúvida, parte do nosso futuro, parte do futuro do vosso Instituto. Muito obrigado.